Olá, ouvintes e internautas do podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu sou Camila Caê e vou conversar agora com Tiago Moraes, que é juiz substituto da 14ª Vara Criminal de Maceió. Doutor, uma unidade como a 14ª Vara Criminal de Maceió, que trata de crimes específicos, ela serve para dar mais celeridade a esses casos e, de certa forma, também garantir uma resposta mais rápida para a sociedade? Exatamente, Camila. A 14ª Vara Criminal foi especializada e cindiu-se, portanto, a sua competência de trânsito, foi para uma outra vara e permaneceu com a competência para processar e julgar crimes praticados contra crianças, adolescentes, idosos e populações vulneráveis no geral, como, por exemplo, moradores de rua, população LGBTQIA+, afrodescendentes, quilombolas, crimes praticados em contexto de intolerância religiosa contra praticantes de religiões de matriz africana, entre outras populações que se encaixam nesse contexto de vulnerabilidade social. O crime de abuso sexual infantil é o mais comum da unidade? Sem dúvidas. Dentre os crimes que hoje, dos processos que hoje tramitam na unidade, eu diria que aproximadamente 80%, ou até um pouco mais que isso, dizem respeito a abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Para se ter uma ideia, de acordo com o último anuário de segurança pública divulgado pelo governo federal, foram praticados no Brasil, ano passado, uma média de 180 casos de abuso sexual. E desses, 53% foram praticados contra crianças e adolescentes, ou seja, mais da metade. E o que significa dizer que no Brasil, a cada hora, 4 crianças são abusadas sexualmente. E isso certamente reflete também nos processos em trâmite na nossa unidade. Apesar desses altos números, isso não chega a refletir a realidade, não é verdade, doutor? Perfeito, Camila. Esse mesmo anuário de segurança pública revelou que, embora seja um número alarmante e assustador de crimes praticados contra crianças e adolescentes, sobretudo em contexto de violência sexual, eles são apenas a face visível dessa triste realidade, porque apenas 10% dos abusos cometidos que são notificados. Essa é a estimativa, o que demonstra que há aí 90% de crimes que são cometidos e não chegam ao conhecimento das autoridades, por uma série de fatores, dentre eles o medo de denunciar, o receio de que a família não vá afiançar a sua história, até a mesma vergonha do ato praticado, enfim, é uma carga emocional muito grande que normalmente está vinculada a esses crimes e acabam fazendo com que a vítima não denuncie. Uma vara como a 14ª, que trata de crimes específicos, ela serve também para dar mais celeridade a esses casos e, ao mesmo tempo, dar uma resposta mais rápida à sociedade, não é isso? Perfeito. A ideia de se especializar varas para tratar determinados temas, qual é? É justamente o tribunal sinalizar de que determinados assuntos, determinadas matérias devem ter prioridade na sua tramitação. Com a especialização, é possível que os processos tenham mais atenção, porque, logicamente, será um número mais reduzido, né, em razão da menor diversidade de matérias. Terá uma equipe especializada para tratar sobre aquele caso, de modo que tanto os servidores quanto o próprio juiz vai ter mais familiaridade com a matéria, vai poder se especializar, vai poder estudar mais sobre o assunto e vai poder conduzir o processo a fim de dar uma prestação jurisdicional mais efetiva e de maior qualidade, né, fazendo com que todas as rotinas da vara funcionem de forma a atender melhor aquele público e as finalidades daquele processo. No caso específico da 14ª Vara Criminal, por exemplo, foi designada agora uma equipe pelo Tribunal de Justiça para atuar exclusivamente nos processos da vara, uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga e assistente social. E esse é um grande fator positivo da especialização, porque isso permite com que nós tenhamos aí uma escuta dessas crianças de uma forma mais adequada, um depoimento especial com todo o aparato necessário para acolher essas crianças, porque em casos como os de violência sexual infantil, não basta que haja também um afã investigativo dos órgãos públicos, mas, acima de tudo, também uma forma de acolher essas vítimas, mesmo durante o processo judicial, que é de muita importância.
as pessoas também devem denunciar, né? A denúncia é muito importante. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes parentes, professores, vizinhos, até sabem da ocorrência desses casos, mas têm medo de denunciar. A denúncia, ela é fundamental, não é, doutor? Sem dúvida. É muito difícil, às vezes, as pessoas tomarem a iniciativa de denunciar um caso de violência sexual, sobretudo a violência sexual infantil, porque está compaginado, às vezes, à residência, é praticado na intimidade. Mas, principalmente, que se você em contato com alguma criança, verifica, há alguns sinais pelos quais você pode inferir de que algo esteja errado, como, por exemplo, às vezes a criança, normalmente é uma criança extrovertida, passa a adotar um comportamento introspectivo, uma criança que, apesar da sua pouca idade, começa a apresentar um contexto de hipersexualização, uma criança que desenvolve sinais de depressão, aparentemente sem nenhum motivo, uma criança que começa a se autoflagelar, né, se mutilar, são sinais de que algo está errado e que são também características muito comuns em vítimas de abuso sexual. Então, se você verifica que algum primo, algum amigo, algum conhecido tem desenvolvido esses sinais, converse. Às vezes, a vítima precisa muito de um ouvido, de atenção, para que ela possa trazer à tona todo esse conflito que ela tem vivido e expor a violência. Como eu falei anteriormente, às vezes a vergonha, o constrangimento faz com que ela se cale. Mas tendo de você, pessoa próxima dela, a abertura para identificar esses sinais, mostrar preocupação e mostrar-se atento ao que ela tem a dizer, certamente essas denúncias, essas explanações podem vir a lume, né? Podem vir ao conhecimento seu e, posteriormente, é necessário que vá também ao conhecimento das autoridades. Muito obrigada, doutor, pela participação do senhor. O Beabá da Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essa e outras notícias do Poder Judiciário, é só acessar o site www.tjl.jus.br. Até mais!